vamos continuar falando sobre o reino de Deus? Amém, meus irmãos? Vamos lá, Robson. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu trouxe alguns textos aqui para os irmãos, porque nós vamos falar sobre o reino de Deus, referente o reino de Deus frente ao mundo. Porque o reino se instala dentro de nós, mas existe o mundo, existe o sistema. E a Bíblia sempre fala de mundo, e é preciso a gente entender, porque a Bíblia nos manda amar o mundo e ao mesmo tempo ela nos manda aborrecer o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas também diz que Deus criou o mundo. Então, é preciso a gente entender algumas coisas aqui. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 3,16 e leia em voz alta. Você, por favor, o Sidney já está aqui com o microfone, ele vai ler no microfone para que quem está em casa ouvindo possa, assistido pela live, possa ouvir também em casa, tá? João 3,16, diz o que aí? Você sabe de qual é isso aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem, esse é o versículo-chave, o texto áureo do crente, né? Todos nós aprendemos esse texto assim que a gente vem para a igreja, a gente às vezes sabe antes de vir para a igreja, esse texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, é preciso a gente refletir um pouco teologicamente sobre essa questão de mundo, porque isso é uma coisa que é preciso ser definido na nossa mente, no nosso coração, porque eu preciso saber o que Deus pensa sobre esse mundo, preciso saber como é que Deus se porta, como é que Ele espera que eu me porte diante do mundo, como é que deve ser o comportamento cristão frente ao mundo, frente a esse sistema. E se a gente fizer apenas uma leitura básica, ou ler por cima, como a gente costuma ler, é possível que a gente não tenha ali uma definição. Então é preciso fazer uma reflexão um pouco mais acurada para a gente poder discernir e definir essa questão dos mundos, né? Porque a Bíblia não se contradiz. Quando é que ela fala dessa questão de mundo? O texto que o Sidney leu aqui, Deus nos manda amar o mundo, porque tudo que Ele faz é bom, é perfeito. Você pode ver lá em Gênesis que Ele vai criando as coisas e diz, e viu que era muito bom. Então Deus não faz nada ruim, Ele só faz coisa boa. Então, e Ele ama o que Ele faz. Então, se Ele ama o que Ele faz sentido também eu amar aquilo que Deus ama. Então, se Deus amou o mundo, eu também tenho que amar esse mundo. Mas qual é o mundo que Ele está falando? É preciso que seja definido isso. 1 João 2,15, leia aí, por favor, Sidney. Não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Pronto. Então, lá em João, no Evangelho, ele escreve que Deus amou o mundo. E aqui ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. E o próprio Jesus disse que a gente precisa viver no mundo. Quando ele ora, ele diz, eu te peço que não os tire do mundo, em João 17, pois João escreve também, mas que o livre do mal. Mas em contrapartida, a Bíblia também diz que manda a gente sair do mundo. E para que não haja esse conflito na mente de quem está lendo apenas, é preciso que a gente traga algumas definições. Como é que a gente pode entender isso aqui? Nós temos aqui conceitos diferentes da palavra mundo. Então eu preciso trazer no meu coração claro essa definição para que eu tenha um equilíbrio e nem tenha uma polaridade para eu ficar como um monge e nem um misturado com o mundo de forma que não notem a diferença. Então, quando Jesus disse que nós somos o sal da terra e luz do mundo, aqui está muito claro que sal da terra e luz do mundo, isso ele falou em Mateus capítulo 5, nos mostra que nós devemos ser diferentes do mundo. Está claro isso aqui. Mas essa diferença, ela é notada no mundo. Então, me faz entender que quando ele diz sejam sal e seja luz, isso significa que eu sou diferente, mas estou vivendo no mundo, eu estou dentro do mundo. Se a gente não entende isso, a gente pode ficar alienado. Você fica tão obcecado por essa questão mundo, que você não participa de nenhum outro evento social,
porque você acha que você está amando o mundo. Existem umas linhas de pensamentos aí que falam isso, e que escravizam até as pessoas referente a isso, né? E em contrapartida, existem outros tão misturados, tão penetrados, tão dentro do mundo, que não tem mais sabor nenhum, não oferece mais claridade nenhuma. É aquela luz que não clareia. Tem luz que não clareia? Existe algum tipo de luz que não clareia? Hã? Tem, não tem? Se chama luz negra, não é? Ela não clareia direito, né? Então, é meio obscura. Então, Jesus disse que é preciso ter essa diferença, né? O sal, ele serve para dar sabor, para salgar, para trazer a preservação. O sal preserva, né? Eu ainda sou da época em que minha mãe salgava a carne e colocava Quem lembra disso aqui? Quem fez isso aqui? Ó, aqui, ó. Tudo da minha idade. Um pouquinho mais, né? Salgava a carne e colocava lá na cerca, não é? E aquilo era uma delícia, dava para comer até cru aquilo ali. Que maravilha, né? Porque o sal, ele preserva a carne. Não tinha geladeira naquela época. Ó, irmão, eu sou da época que não tinha geladeira. Sou dessa época. Comia aquela carnezinha sequinha lá, tirada era maravilhoso aquilo, né? Então, o sal, ele serve para isso. Então, você pode dizer, mas pastor, a gente já sabe dessas coisas, a gente já sabe desse significado. Por que o senhor não vai falar de outra coisa? Não vai ficar perdendo tempo aqui falando dessa questão de mundo. Eu sei que o mundo é terrível, o mundo jaz no maligno, mas eu posso garantir para você uma coisa, meu irmão, que essa questão, às vezes, é muito mal entendida pela maioria dos cristãos. Essa questão do mundo. O que é realmente o mundo? Essa definição de mundo. Pouco se fala sobre isso, pouco se ministra sobre isso. Então, para nós que somos cristãos, basta dizer que o mundo não presta, né? Mas o Novo Testamento, ele nos apresenta aqui 3 significados da palavra mundo, sendo que apenas uma dessas 3, a Bíblia fala como sendo ruim, como sendo uma vertente má dessa palavra mundo. As outras 2, Deus chama de coisa boa. Por exemplo, esse mundo que ele ama, né? A Bíblia diz que é bom. Ele nos apresenta 3 perspectivas e apenas uma delas é ruim, que é o mundo sistema. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas tem perspectiva positiva e negativa desta palavra mundo. Então vamos lá. Primeiro significado. O mundo, a Bíblia fala de mundo como natureza, como cosmos, como aquilo que você vê aí, como criação. É a criação. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você já viu esse salmo? Qual é ele? Isso, muito bem, Salmo 19. E aí a Bíblia fala desse mundo, fala da natureza. E a Bíblia fala também em Romanos capítulo 1, que a natureza, esse mundo, ele proclama o poder de Deus, ele proclama a divindade de Deus. Ele mostra que existe um ser por trás dessas coisas criadas. Essas coisas não apareceram assim do nada, não foi uma explosão qualquer que fez surgir essas coisas. Existe um Criador por trás da criação, existe um Criador por trás da natureza. Então, os céus e esta natureza, esse cosmo aqui, que a Bíblia fala, a Bíblia chama de mundo. E esse Salmo 19, que a irmã falou aqui, ele mostra isso de uma forma gloriosa para a gente ver. Então, esse Salmo mostra que por trás desta criação existe um Criador. Então, creia nesse mundo, nesse sentido de beleza, né? O Salmo 29, eu queria que você abrisse aí, o Salmo 29, ele também manda nós tributarmos a Deus a glória, a força. Salmo de número 29. Eu espero que eu tenha acertado aqui. Salmo de número 29. Dai glória, ó vós poderosos, dai glória a Deus, a força. Dai ao Senhor glória ao seu devido tempo. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E aí ele começa a mostrar aqui a voz do Senhor. A voz do Senhor está sobre as muitas águas, sobre as tempestades. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho. O Líbano, versículo 7. A voz do Senhor divide as chamas de fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor
sacode o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz com que as corças deem cria, ou seja, deem a luz aos seus filhotes no meio da floresta, no seu devido tempo, e todos eles falam glória ao Senhor. Ou seja, parece que Davi aqui, ele estava escrevendo esse salmo no meio de uma tempestade. O trovão balançando a montanha onde ele estava, e ele vendo os céus cruzarem os raios, descendo sobre os cedros e despedaçando tudo, e ele olha, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor se manifesta na natureza, a natureza proclama a glória de Deus. Esta natureza que a gente vê hoje, ela está sinalizando que por trás dela existe um Criador, que é amoroso e que a trata bem, em nome de Jesus. Aqui ele diz que os bosques louvam a Deus, a chuva cai, lavava aqueles bosques, aquelas planícies, e as corças, né, as cabras monteses, elas dão os seus filhotes, elas pariam ali naquelas cavernas, no meio daquilo tudo, e ele via aquilo tudo e dizia, meu Deus, toda a terra está cheia da sua glória, os céus estão cruzando os seus relâmpagos, as vozes, Deus é maravilhoso, a voz do Senhor no meio da tempestade, mas chega aqui no final, ele diz, no seu templo tudo diz glória. No seu templo tudo diz glória. E quando Davi escreveu isso, ainda não tinha templo. Israel não tinha templo ainda. O que ele estava dizendo que era o templo? Era aquele lugar que ele estava vendo. Ali era o templo de Deus. Onde é que é o templo de Deus? É onde ele se manifesta. Onde é que é o templo de Deus? É onde ele habita. É onde a voz dele estremece. Se ela estremece na minha casa, ali é o templo de Deus. Se ela fala nesta casa, aqui é o templo de Deus. A voz de Deus é poderosa. E Davi diz, e no seu templo todo mundo diz glória. Por quê? Os cedros diziam glória, as cabras diziam glória, a relva diz glória, o trovão diz glória, o relâmpago diz glória, e a igreja diz glória. Por quê? Porque em seu templo todo mundo diz glória. Então, ele diz assim, que esse mundo, natureza, cosmo, coisa criada, é uma coisa que Deus ama, Deus gosta tanto que essa natureza ainda está gemendo, esperando a expectativa dela ser revestida de novo e voltar à sua originalidade, onde a natureza dos animais voltará a ser dócil de novo. E Isaías disse que a criança vai botar a mão na toca da cobra e não vai ter problema nenhum. E que o boi vai pastar junto com a ursa, e o leão vai pastar junto com o cabrito, e eles vão comer capim juntos, e o leão não vai comer o cabrito. Então Deus vai dizer que esta natureza será de novo refeita em Deus, em Cristo Jesus. Então, aqui a Bíblia fala desse mundo. E a Bíblia diz também em Isaías que quando nós nos reconciliamos com Deus, Isaías 55, ele diz que quando nós estamos reconciliados com Deus, a gente anda e os cedros vão batendo palma, as árvores. A nossa reconciliação com Deus, até a natureza aplaude. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito da natureza, eu gosto de árvores, eu gosto de canto de passarinho. Onde eu estou, se eu escuto algum canto de passarinho, eu já vou saber onde é que é, para filmar, para guardar. Eu tenho umas sabiás cantando lá, dessa vez que eu fui na Bahia, bem na beira da praia, ali na Coroa Vermelha, ali em Porto Seguro. Alguém conhece aqui? Por aqui alguém? Vai lá, é um lugar bonito, viu? E aí as sabiás cantando, e eu procurei assim por uma meia hora, até que eu achei ela no meio das folhagens, para filmar. Eu tenho aqui. Depois eu te mostro aí, ela cantando, porque a natureza louva e agradece ao Senhor. Então, aqui, no meio de tudo isso, ele estava dizendo, essa tempestade é um culto. Esse relâmpago cruzando aqui, despedaçando cedros, isso é um culto a Deus. Onde tudo diz glória, isso é um culto. E você sai reconciliado com Deus, é culto ao Senhor. E qual é o culto? É quando o coração se rende a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A maioria de nós somos muito de templo, né? Muito de igreja. A gente gosta muito das quatro paredes. A gente entende que a nossa relação com Deus está baseada apenas nisso, né? Apenas num lugar como esse, que falar de natureza às vezes parece bobagem, mas não é, irmão.
Não é porque a Bíblia se dedica muito a falar da natureza. A Bíblia se dedica muito a falar disso. E às vezes nós não fazemos um culto ao Criador. E é preciso que haja esse culto ao Criador. O que acontece quando Davi estava escrevendo o Salmo 29? Ele estava vendo a natureza cultuando a Deus. Ele falou, esse relâmpago, isso é um culto a Deus. Aquilo é a voz de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Então, às vezes, nós não fazemos esse culto ao Criador. Nós falamos muito sobre Jesus, nós falamos um pouquinho sobre Deus, o Criador, e falamos muito pouco sobre o Espírito Santo, que é o mantenedor dessas coisas todas. Apenas chamamos ele de Consolador. Ele é meu Consolador. E a gente entende que o Consolador é aquele que, quando eu estou chorando, ele vem com um lencinho me consolar. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é que mantém todas essas coisas. Ele é o mantenedor da natureza. Ele é que aplica a palavra em teu coração. É ele que transmite aquilo que eu falo aqui e põe do tamanho certo, na medida certa, para que a tua mente absorva e você possa ser nutrido pela palavra de Deus. Ele é o próprio Deus e ele precisa ser adorado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos adorar com harmonia esse Deus trino. Porque existe o Criador, existe o Senhor Jesus Cristo, que é o Redentor, mas existe o mantenedor. O Espírito Santo mantém tudo. E o Jó escrevendo, ele disse, se o teu Espírito fosse retirado da terra, toda a humanidade, todo ser vivo, a uma expiraria. Se tirar o Espírito de Deus, se acaba tudo, irmão. Ele que mantém a coisa funcionando, ele que mantém a terra girando, não é isso que falam? E o sol exatamente no mesmo lugar, e a lua sem desviar o seu percurso, e as estrelas, quando Deus chama pelo nome, é o Espírito Santo que as conduz, é Ele que mantém toda essa coisa bonita e maravilhosa que Deus nos faz. Então a primeira coisa, a primeira definição de mundo é esse mundo natureza, que precisa ser respeitado por nós. Nós não adoramos a Deus quando a gente vê a luz do sol. Nós devíamos adorar a Deus toda vez que a gente vê o sol nascer. Pouca gente aqui vê o sol nascer, né? Eu vejo quase todo dia. Quase todo dia. O céu estrelado. Aqui não dá para ver céu estrelado, só quando falta energia, né? Você pode sair para você ver o céu. Quando é um apagão, aí a gente vê o céu. Pô, tem estrela ainda. Estão lá, que você não vê. Não é? Uma cachoeira maravilhosa. Né? Ali é a glória de Deus, uma floresta verdinha, passarinhos cantando, tudo isso é a manifestação do mundo, esse mundo natureza que Deus ama e precisa ser respeitado por mim, preservado por mim. E é por isso que não combina muito com um cristão jogar papel no chão, lixo, latinha de refrigerante em qualquer lugar, não é? Não combina, por quê? Porque é um desrespeito à natureza que Deus criou. A gente está se esforçando ao máximo para destruir ela. Não está? A gente já poluiu o rio Tietê aqui, não tem mais vida em lugar nenhum, só nas cabeceiras, não é? Não tem mais vida, não dá mais para pescar, não dá mais para nada. E a gente vai poluindo os rios, os lençóis freáticos, a gente vai poluindo tudo. E isso Deus nos cobra, vai nos cobrar, viu? A segunda coisa aqui, o segundo mundo que Deus fala aqui, estou falando sobre o reino, tá? Reino de Deus. É o mundo sociedade humana, esse mundo pessoas, esse mundo que João 3,16 fala, que é a realidade produzida pelo divino mandamento social. Isso é um mandamento de Deus, a questão da sociedade. Não acho que foi os sociólogos que inventaram a questão da sociedade, foi Deus. Quando ele fala lá em Gênesis, olha, Gênesis, sejam fecundos, enchei, povoai, crescei, multiplicai e enchei a terra. Isso aqui, ele estava dizendo, formem sociedade, formem grupos de pessoas, expandam-se, habitem nos continentes, a terra inteira. A Bíblia diz que o céu dos céus é de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, não é? É nossa, podem povoar a terra, podem encher, multiplicar, viver em sociedade. Então esse é o mandamento social de Deus, a individualidade de cada pessoa, a característica de cada pessoa, a diversidade da pessoa, a criatividade da pessoa, tudo isso é o que Deus ama. Pode ver que ninguém aqui tem um cabelo igual, não é? Cadê olha a filha do André, olha que estilosa lá, olha lá, Fabiana,
Olha o cabelo dela lá. Faz assim. Olha lá. Não é estilosa? É o estilo dela. E Deus ama isso. Já tem outros que gostam dele mais escorridinho. Deus ama isso também. Se você está satisfeito assim, ele está também. Não importa o que você aplicou para esticar, mas não tem problema, ele gosta. Tá certo? Então, essa diversidade, Deus ama as pessoas, irmãos. Deus nos gosta assim, de graça. Se você perguntar por que ele me ama, não tem explicação. Ele gosta de nós e ponto final. O que eu preciso fazer? É me render a esse amor, me entregar a ele. Porque ele gostando de mim, não importa quem não goste. Se ele gostar de mim, eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu estou bem. Então, ele disse, olha, vivam a construção da sociedade humana. E cada criatividade, a criatividade em um acorde que o Emanuel faz, em umas notas do baixo que o André faz, no teclado do Tiago, na voz da Fabiana, na voz da Nete. Essa criatividade Deus ama na gente. E isso deve estar a serviço de Deus, do reino de Deus. Tudo que há em nós precisa bem dizer ao nome do Senhor, Salmo 103. Então Deus ama a gente, ama, e a sociedade não é essa invenção da sociologia, não. É um mandamento de Deus, porque Deus amou a multiplicidade humana. Assim como não tem uma pessoa igual a outra, mesmo o gêmeo, ele tem alguma diferença que o pai e a mãe identificam. Mesmo os gêmeos, eles têm alguma diferença, não é? Mas não existe ninguém igual a ninguém. A sua capacidade, a sua criatividade, use do jeito que ela é em prol do reino de Deus, porque Deus ama estas coisas. Ele disse, encham a terra, habitem os continentes, produzam, se organizem, façam e sejam o mundo. Eu quero amar vocês aí no mundo. Vocês é um mundo que eu quero amar, que eu coloquei no outro mundo, natureza que eu criei. E quando ele criou o Éden, hein? Imagine num lugar bonito, não é? Dá nem para a gente conseguir imaginar um jardim criado por Deus. Hoje a gente passa em determinados jardins que é uma maravilha, dá vontade de você ficar ali a vida inteira. Imagine um jardim criado por Deus. Então, se em João 13,16 diz que Deus amou essa sociedade humana, ele amou crianças, ele amou velhos, ele amou adultos, ele amou gente quebrada, gente destroçada, gente pecadora, ele amou gente correta, ele amou gente errada. Ele amou todos de tal forma que ele deu seu próprio filho. E o livro do Apocalipse diz que o Cordeiro deu seu sangue para comprar para Deus, povo de todas as tribos, línguas e nações. Ele ama todo mundo, irmão. O que não dá para a gente entender, às vezes, e a gente não quer assimilar e nem quer aceitar, é que Deus ama o muçulmano do mesmo jeito que ele me ama. E ele se explodindo lá com as bombas dele, fazendo as besteiras dele, e Deus continua amando eles. Do mesmo jeito. E o cara que errou e que fez e que aconteceu, Deus ama ele do mesmo jeito também. E às vezes a gente não quer aceitar isso. Deus amou o mundo e eu preciso amar aquilo que ele ama. E o Cordeiro comprou, né, gente de todas as cores, de todas as línguas, de todas as nacionalidades, com as suas geografias, com as suas peculiaridades, com seus cabelos, com as suas cutis, com a cor da pele, com o seu jeito, com seus costumes, com as suas manias. Deus ama a todos. Ama tanto que ele entregou o seu filho, irmão. Isso é uma coisa extraordinária. E hoje, acho que foi hoje ou foi ontem que eu li no culto matutino, que é possível que por alguém que era justo, que é justo, alguém ouse morrer. Romanos capítulo 5, é possível que por um justo alguém ouse morrer por um certinho, pode ser que alguém ouse morrer por aquele, mas Deus nos amou ainda nós sendo pecadores. Não existíamos, ele já conhecia a nossa vida e ele nos amou primeiro. E se ele nos amou primeiro, eu não tenho tempo a perder com o que falo ou com o que deixo de falar. Ele me amou primeiro e eu estou nesse amor dele em nome de Jesus Cristo. Aliás, isso é tão sério, isso é tão maravilhoso, essa questão de Deus amar o mundo, amar as pessoas, porque aonde você vê um rico, bilionário, tem o amor de Deus. Aonde você vê um mendigo caído na rua, ali também existe um amor de Deus sobre aquela pessoa. Não tem distinção, não tem acepção de pessoas. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, ele olha para ele e fala, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
Eu fazia, mas Deus não faz acepção de pessoas. E Jeremias, ele profetiza para Israel, quando Israel ainda estava sendo levado cativo, que eles haveriam de repovoar Jerusalém. E as crianças iam voltar a brincar nas praças. E os velhos se assentariam nas praças. Isso é maravilhoso, essa questão de Deus se importar com o bem-estar da gente. Ele quer que as praças sejam habitadas pelos velhos, pelas crianças, pelas pessoas que sentam. Deus quer que a gente povoe a cidade, que a gente tenha amizade uns com os outros, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou todas as pessoas. Ele diz, olha, Jerusalém, vocês vão voltar, vocês vão povoar as praças, as crianças ainda vão ficar brincando aqui nessas praças, e o nome do Senhor será glorificado. Então eu falei aqui desses dois mundos que são bons, que Deus nos manda amar. Primeiro, o cosmos, a natureza, é preciso ser amado. Eu preciso amar a natureza e preciso amar as pessoas, mundo pessoas. Deus amou, eu preciso amar. Existe o terceiro mundo, que é o sistema que Deus odeia. Desses três, um Deus odeia e dois Deus ama. Então, nesse caso, a nossa relação com o mundo, ela deve ser diferente com esse mundo que Deus odeia. Se Deus odeia, eu tenho que odiar também. Então, esse mundo são esses sistemas de injustiças, essa sedução, essa tentação, a corrupção, a maldade. A isso nós devemos odiar, esse sistema que está enfiado na célula da maioria dos políticos, esse sistema que está enfiado na célula das pessoas, que todo mundo precisa ter vantagem sobre o outro, precisa ganhar mais dinheiro sobre o outro, e eu preciso acumular, mesmo que eu tire de você, mas eu preciso acumular, porque eu preciso ter, e você pode ficar aí padecendo, mas eu tenho que ter. Isso é mundanismo, isso é sistema mundano. E esse sistema mundano, ele se infiltra, invade o coração da pessoa e domina a vida da pessoa. Domina de tal forma que são capazes das piores loucuras por amarem esse mundo. E se você amar esse mundo malvado, esse mundo desse sistema terrível, você se arrebenta todo. A Bíblia diz que se você amar esse mundo, o amor do Pai não está nele. Mas a Bíblia diz que se você também não amar a natureza, o amor do Pai não está em você também. E a Bíblia diz também que se você não amar o mundo, pessoas, o amor do Pai também não está em você. Você está entendendo até aqui? Existem duas perspectivas de mundo que eu devo amar e uma que eu devo odiar, que eu não devo amar. Então, muitas vezes, nós amamos sociedades malignas. Muitas vezes, nós cultivamos poder dentro da nossa denominação. Isso é mundanismo. Por muito tempo, a questão de mundo era o cabelo das irmãs. Não era, tadinha das bichinhas. Não podia botar nem uma presilhazinha assim. Ali era mundanismo, era vaidade. E as bichinhas vinham com o cabelo solto. Alguns não conseguiam ficar muito solto, porque não segurava, né? E aí tinha que amarrar com alguma coisa, aí não podia amarrar. Era uma tribulação. Isso era o mundanismo, né? Se você vestisse uma roupa mais colorida, olha lá, o mundo está entrando na igreja. Não era assim que as pessoas falavam? E por muito tempo isso foi mundo, porque faltou pessoas para dizer para você que mundo é esse sistema, mundo, essa malignidade. Às vezes a gente cultiva poder dentro da denominação, cria grupos, isso é mundanismo. Partidarismo, isso é mundanismo. Eu achar que sou melhor que ele, isso é mundanismo puro. Eu achar que canto melhor do que ele, é mundanismo puro. Eu achar que o meu departamento tem que ser melhor do que o das irmãs, é mundo puro. E aí, o que acontece? Às vezes nós somos santos demais para ir na praia. E na praia eu tenho que ir de terno. Né? Eu sou santo demais para ir na praia. Não se escandalize, às vezes eu sou santo demais para tomar um copo de vinho. Não é? E a gente acha que lá em Caná da Galileia, Jesus não transformou água em vinho. Ele transformou água em suquita. Quanta uva para você beber? É vinho, irmão. E Jesus gostava do vinho envelhecido. E às vezes a gente é santo demais para essas coisas. Nós somos santo demais para participar de uma festa folclórica com o nosso filho.
Às vezes a gente é santo demais para não participar de nenhuma atividade, às vezes na escola com o nosso filho. Às vezes nós somos santo demais para participar de uma reunião de moradores no bairro. Não vou me misturar na roda dos escarnecedores. Nós somos santo demais para outras coisas. Enquanto que em outras coisas, nós fazemos grupinhos, participamos de roda de caluniadores, passamos notícia na frente, passamos assuntos na frente que não deveriam passar. Passamos informações mentirosas para os outros, porque se eu recebo uma informação mentirosa e passo à frente, eu estou contribuindo com aquela mentira. Às vezes, nós enfeitamos o nosso testemunho, mentimos na cara dura no púlpito, porque Deus me curou de uma dor de cabeça, eu já vou dizer que foi um derrame cerebral que Deus me curou, para ajudar Deus. Acaba vem aqui para contar um testemunho. Tem um camarada aí contando um testemunho por aí que a mãe dele morreu e não sei o quê, e a mãe dele está viva. Isso é mundanismo, isso é mundanismo. Esse sistema que quer te botar para cima, que quer dizer que você tem que se superar em tudo. A gente enfeita o testemunho da gente. E Deus faz um tanto aqui e a gente acrescenta. E aí eu disse, Deus, como é que eu faço isso? Aí Deus me falou, filho, faça isso, isso e isso. Mentira, irmão. É mentira. A gente vai contar um testemunho e fica acrescentando coisa que não existe, para me mostrar mais espiritual do que todo mundo. Isso é mundanismo. Para com isso, Deus não se agrada disso. Isso é muito mais prejudicial do que você ir numa praia. Muito mais. A gente fica usando Deus para a nossa própria glória. Imagine, se eu contar só o que Deus fez, não vai dar ibope. Eu tenho que acrescentar alguma coisa. E aí outra coisa, tenha muito cuidado com aqueles que sempre dizem, isso tudo é para a glória de Deus. Eu tenho medo dessa gente. Pastor, é tudo para a glória de Deus. Porque na verdade, no fundo, ele está querendo dizer, glórias a mim, louvado seja eu. Isso é mundanismo, isso ronda o seu coração todo dia. Isso ronda o meu irmão. Isso passou perto do coração de Paulo e Deus colocou um espinho lá. Deus colocou um espinho e ele orou por 3 vezes, dias. Deus tira. Falou, Paulo, a bênção é o espinho, não vou tirar. Para você não se tornar mundano, para você não se tornar soberbo com as visões que eu te dei. Se Paulo, que era muito melhor do que nós todos aqui juntos, poderia ficar soberbo, imagine nós. Isso é mundanismo. Mundanismo puro. Geralmente, aquelas pessoas que falam isso, são as que mais querem usar a Deus. Porque tem aquela coisa, Deus quando usa, mas quando Deus não quer usar, eu pego e uso Deus. Assim diz o Senhor quando Deus não tem nada a ver com aquilo. Né? Muitas das coisas que a gente considera mundanas hoje, não são. E muitas das coisas com as quais a gente convive tranquilamente são coisas nojentas, irmãos. Tem muitas coisas que a gente diz que é mundanismo e não é. E tem muitas coisas que a gente convive numa facilidade grande e é coisa nojenta. É coisa terrível. Tem gente que diz que o mundo entrou na igreja só porque o irmão tocou um hino assim em ritmo de samba. Dá para fazer um samba aí, André? Como é que seria um samba aí? Vamos ver se esses meninos são mundanos. Agora. É? Tá vendo, né, irmãos, quem são os mundanos da igreja? Tá bom. E rock, como é que faria? Rock é mais complicado, né? Olha. Olha o balançar da cabeça do co-pastor. Então as pessoas dizem assim, ó, o mundo está entrando na igreja, pastor, só porque o cara trocou um rock, ou tocou um hino, mas, sei lá. Eu acho que você ficaria escandalizado se fosse no Nordeste, nas igrejas lá.
tem triângulo, tem pandeiro, tem zabumba, tem sanfona, tem chachado. E as irmãs lá, o conjunto das irmãs, cada um tem um negócio lá. Rapaz do céu. Você se alegra nem que você não queira. Aí as pessoas dizem, não, pastor, o mundo está entrando na igreja. Sabe o que é o mundo? Às vezes é o que está entrando no teu coração enquanto o cara está tocando rock. Às vezes o mundanismo entra no teu coração no momento que o cara está tocando. Mundo entrando na igreja são as relações malignas que acontecem nos bastidores. É o sistema controlando as pessoas, controlando tudo. Enquanto a gente tem uma cara santinha de terno e gravata, mas por trás eu faço cada negociata, meu amigo. Isso é mundanismo. Existe essa inversão grande sobre esta questão de mundanismo. Essa inversão de valores muito grande. Existe isso, é preciso a gente definir o que é mundanismo. Mundanismo é tudo aquilo que é produção humana que Deus não está. Tudo aquilo que eu produzo que Deus não pode receber, isso é mundanismo. Às vezes, nós somos santo demais para conversar com a Madalena da nossa rua. Às vezes, a gente é santo demais para ter uma amizade com os Zaqueus da nossa rua. Às vezes, nós somos santo demais, entendeu? Piedoso demais, mas a gente só nega imposto com uma facilidade tão grande. Não é? Ou você já declarou tudo que você tem lá na sua declaração desse ano? Existe muito mundanismo em nosso meio, que a gente disfarça, inverniza ele e diz, está aqui meu mundinho aqui, meu mundanismo aqui, vou levar ele comigo. E aí a gente julga o irmão, aponta o irmão por causa da roupa, por causa do cabelo, por causa disso, por causa daquilo, e o mundo dentro do nosso coração. E é preciso a gente dar um ponto final nisso. Precisa a gente entender que mundo é sistema. Mundo é aquilo que é avesso a Deus. Mundo é aquilo que engrandece o teu eu. Mundo é aquilo que engrandece você, que deixa você se sobressair. E todo louvor que não engrandeça a Deus, engrandeça você, é mundanismo também. E é preciso hoje a gente escolher a dedo os louvores que a gente canta. Porque hoje o louvor é um louvor que só engrandece a pessoa, o homem, você vai estar por cima, e você não sei o quê, e você isso, e você aquilo. Isso é mundanismo, irmão. Mundanismo puro. O reino de Deus é contra esse sistema. A igreja de Deus precisa ser contra esse sistema. E aqui, eu quero parar por aqui, porque eu não quero estragar a surpresa de terça-feira. Aguenta aí, segura no banco, não foge não. Entende? Não foge não, porque eu sou do mesmo material que você. Viu? Estou lutando contra isso. Não é porque eu estou falando aqui que eu sou a pessoa o modelo. Não. Estou enquadrado naquilo que eu falo, mas estou tentado todos os dias. E você também. Agora, o que a gente precisa saber? Primeiro, como é que Deus se relaciona com esses mundos. Depois disso, a gente vai ver como é que eu devo me relacionar com cada um desses mundos. Amém? Como é que Deus se relaciona com cada um desses mundos, desses 3 mundos que eu falei? E depois, qual é o conselho de Deus para eu fazer frente a esses 3 mundos que eu falei? Amém, meus irmãos? Só até aqui que eu vou hoje. Que Deus nos dê graça para combater esse mundo que Ele odeia e abraçar o mundo que Ele ama. Que Deus nos dê graça para combater o mundo que Ele odeia e abraçar o mundo que Ele ama. Deus nos chamou para odiar o mundo que Ele odeia e abraçar o mundo que Ele abraça. Não deixe que o mundo, disfarçado de piedade, venha tomar conta do seu coração, de alguma forma, venha se mostrando aí muito bonitinho, te dando direito que a Bíblia não te dá, te dando respaldo que a Bíblia não garante, e aí você vai se enveredando, porque a Bíblia, Paulo chega a falar para Timóteo que nos últimos dias, as pessoas sentirão coceira nos ouvidos, para ouvir apenas aquilo que elas querem ouvir. E é por isso que existe hoje uma migração de pessoas, vai para um lado e vai para o outro, e vai para um lado e vai para o outro.
E as igrejas já descobriram que tem essa gente à toa indo para lá e para cá e começou a fabricar um evangelho que se encaixa exatamente no perfil dessas pessoas. Mas ainda que eu fique aqui só, pregando para o Sidney, já estou dando a ideia para ele não fugir. Ainda que eu fique só pregando para o Sidney, nós vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo genuíno, poderoso, que muda a estrutura, que arranca estruturas velhas corroídas do coração, que transforma caráter tortuoso em gente digna da presença de Deus, que transforma o Espírito Santo em seu patrimônio real, para que possa habitar na terra em segurança, amando o que Deus ama e odiando aquilo que Deus aborrece. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso, eu quero te ouvir. Santo, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória
Deixa o céu descer. Aleluia, louvado seja o Senhor. Erga as mãos no céu, ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pelos corações contritos na tua presença, por cada pessoa que está aqui nessa noite, que se rende a ti, ó Pai, e a tua palavra. Estamos diante da tua presença, Pai, essa presença gloriosa. E Davi, no Salmo 29, ele percebe essa presença no meio daquela tempestade que cai. Mas nós percebemos aqui no meio da quietude dos nossos corações a tua presença, a tua magnitude em nosso meio, a tua graça invadindo os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a amar aquilo que tu ama, nos ajuda a aborrecer aquilo que tu aborrece, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abre a mente e cada coração para viver pela tua palavra e se render à grandeza do Evangelho. É o que oramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digam amém.